maravilhosa em busca da segunda nomeação. Gente, pega o material. Para a aula de hoje, nós vamos focar em crase, tá? Crase, claro, eu trouxe questões da banca FGV, mas é claro que tudo que nós vamos falar aqui é válido para qualquer banca organizadora. Não dá para a banca inventar uma regra. Então é o que nós encontramos nas gramáticas e isso é válido para os diversos concursos que vocês venham a fazer. A FGV só traz a questão um pouquinho mais elaborada, é um pouquinho mais difícil, requer mais análise, vocês vão perceber que a gente vai levar um pouquinho mais de tempo nas análises, mas crase é crase. Não dá para mudar a teoria, tá? Então vambora, galera. Aquele pedido que eu faço a vocês, quem não nos segue nesse canal, não deixe de seguir. Esse apoio de vocês é muito importante para nós. E quem não está lá no nosso Instagram, não deixe de seguir o Instagram, @professora Graziela Cabral, sempre trazendo muitas dicas para vocês, né? Então vamos lá. Bora! Legal, Francisco. Bora, CNU. Ó, Pri, que já passou na EBSER, maravilhosa, Pri. Grande beijo pra você, Pri. Bora pro CNU, bora pra UF agora. Bem, então, o que nós precisamos visualizar? Regra geral de crase, que é cobrado por qualquer examinador, né? Regra geral. Sempre visualizando, gente, que a crase ela consiste na junção de dois A's. O primeiro A, que necessariamente é uma preposição. Essa preposição que vem de algum lugar. E o segundo A pode ser o nosso artigo. E se você tiver o artigo sempre vai aparecer ligado à palavra feminina. Então, é uma questão de crase. A primeira coisa que você vai observar, a palavra seguinte é uma palavra feminina. Então, nesse contexto, a loja, não é o loja. A loja é uma palavra feminina. Se eu tenho uma palavra feminina, existe aqui na frente um artigo. O artigo acompanha a palavra feminina. E você vai olhar a regência. Você tem aqui o verbo ir. Cuidado com esse verbo. Quem vai a algum lugar. Eu vou ao Rio de Janeiro. Eu vou a Niterói. Verbo ir. Quem vai a algum lugar. Se esse verbo pede o a, ele está pedindo uma preposição. Eu vou juntar os dois e necessariamente eu vou usar a crase. Agora, existe um macete que funciona nas questões, gente, de preencha a lacuna, identifique se a frase está certa ou está errada. Isso funciona. Se você tem uma palavra feminina, o que você pode fazer? Trocar por uma palavra masculina, qualquer palavra masculina. Se no lugar da palavra loja você colocasse a palavra colégio, que é uma palavra masculina, você diria eu vou ao colégio. Se diante da masculina você usa o ao, diante da feminina você vai usar a crase. Grazi, esse macete funciona? Funciona. Sem problemas pode aplicar, tá? Se diante da masculina aparecer ao, diante da feminina você vai usar a crase. Agora, eu sempre gosto de trabalhar das duas maneiras, porque dependendo da questão, se for uma questão mais analítica, uma questão mais aprofundada, você vai precisar fazer a análise criteriosa. Então, eu sempre gosto que você observe os dois, tá? Então, observe sempre os dois, tá? Tem aqui palavra feminina, tem o artigo. Vê se o contexto pede preposição. Pediu, juntou os dois e colocou o acento. E troca pela palavra masculina para confirmar. Se diante da palavra masculina apareceu ao, realmente você vai colocar o acento, tá? Então, aconselho que você trabalhe das duas maneiras. Agora, no outro exemplo, eu vivo fazendo esse tipo de exemplo lá no Instagram, o pessoal erra pra caramba. Olha o que nós temos na segunda frase. Eu visitei a loja. A primeira coisa que você vai observar, se a palavra seguinte é uma palavra feminina, loja, não é o loja, é a loja. A loja é uma palavra feminina. Se é palavra feminina, você tem um artigo aqui na frente. E agora você vai olhar a regência. Olha o verbo visitar. Quem visita, visita algo.
você visita algo, você visita alguém. Esse verbo não pede preposição. Se ele não pede preposição, não tem como haver crase. Gente, para haver crase, tem que haver preposição. Não tem preposição, não tem crase. Isso em nenhum contexto, não tem como usar crase, tá? Agora, gente, você pode usar o macete? Pode. Confirma. Troca a palavra feminina pela palavra masculina. Se eu tivesse aqui a palavra colégio, eu diria eu visitei o colégio. Eu visitei o curso. Eu visitei o shopping. Diante da palavra masculina apareceu o O. Não tem preposição, não tem crase nessa estrutura. Tudo bem? Tranquilo? Gente, dá aquele ok pra mim se tá tudo certo. Agora a Ana tá perguntando sobre a banca IDCAP. Será em agosto, tá? No iniciozinho de agosto eu já vou divulgar para vocês, tá? Aguenta aí, vou fazer uma live também e vou orientar vocês em relação à banca, tá, Carol? Mas nós teremos a banca o curso da IDCAP. Legal, galera? Bacana! Agora, muito cuidado aqui, muito cuidado. Quando você trabalha com plural, gente, quando você trabalha com plural, o artigo do plural, ele vai aparecer no plural. Se você tem lá a palavra blusas, você faz as blusas, as crianças, as mulheres, as questões. Sempre que você tiver palavra no plural, o artigo da palavra no plural, ele vai aparecer no plural. Então eu faço, ó, as lojas, as crianças, as dúvidas, as capacidades. Palavra no plural traz o artigo no plural. E agora eu vou olhar a regência. Olhei para o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Esse verbo, ele pede uma preposição. Então eu vou juntar os dois e eu vou colocar o acento. Sempre que você tiver plural com plural, se você tem o plural acompanhado de uma palavra no plural, você tem o artigo ali. Se o contexto pede a preposição, a crase é obrigatória. Obrigatória. Agora, Grazi, quero usar o macete para confirmar. Pode usar. No lugar da palavra lojas, eu vou colocar a palavra cursos. Eu diria, eu vou aos cursos. Eu vou aos encontros. Se diante da masculina eu uso aos, diante da feminina eu uso a crase. Agora, atentos para o que nós temos na outra frase. Eu vou para a loja. Eu tenho a loja, palavra feminina. Se ela é palavra feminina, eu tenho aqui na frente um artigo. Só que para o verbo ir, você pode usar também quem vai, vai para algum lugar. Quem vai, vai para algum lugar. Nesse contexto, nós colocamos a palavra para, que é uma preposição. Se você tiver uma preposição antes, você não vai usar a crase depois. Então, eu já tenho aqui, ó, o para, que é a minha preposição. Preposição antes, eu não uso a crase depois, porque eu não vou usar outra preposição ali. Agora, fique atento a essas preposições aqui. Anota aí. Essas palavras que eu listei, elas são preposições. Se você tiver a preposição e depois tiver o a ou as, você não vai usar a crase, tá? Tem uma que a banca CESP e Sebrasp gosta muito de usar, que é a palavrinha perante. Digamos que eu tivesse isso aqui, ó. Mentiu. Completa aí pra mim, gente, ó. Completa essa frase. Mentiu perante juíza. Mentiu perante a juíza. Completa aí no chat que eu quero visualizar. E aí?
Com crase ou sem crase. Ó, o pessoal já tá falando, o pessoal tá me pedindo a semana do português, hein? Tô vendo a possibilidade de fazer, hein? Quero a ajuda de vocês, a sugestão de vocês também. Maravilha, gente. Maravilha, Alberto. Então, tá vendo, gente, ó? Olha o que você tem aqui na frente, ó, perante. Tá vendo? Se eu tenho a palavra perante, o que que essa palavra é? Preposição. Preposição antes, não use a crase depois. Então, cuidado com essas palavras. Ante, após, com, contra, desde, entre, para, perante, sem, sob, sobre. Todas são preposições. Preposição antes, não use a crase depois, tá bom? Então, atentos aí, ó. Para a preposição, não usei a crase depois. Beleza? Tranquilo? Ó, Leandro, maravilhoso! Fundatec detonou, acertou 9 de 10 na banca Fundatec. Parabéns, Leandro! Então vamos lá, gente. Olha essa daqui que caiu na prova da Prefeitura de Macaé, né? Temos aqui. O texto mostra um bom exemplo do emprego do acento indicativo de crase. Assinale a frase abaixo em que isso também foi feito. Ele quer o bom exemplo. Ele pediu, eu quero a frase certa. Vamos lá, deixa eu só... Eu acho... eu acho que voltou. Eu que sem querer, na hora de fechar a telinha aqui, acabei interrompendo a transmissão, gente. Mas vê se voltou. Dá um feedback aí pra mim. Tudo certo? Voltou? Eu que tinha interrompido aqui. Ainda bem que não caiu de verdade. Mas volta. Letra A, repetindo, tá? Ir para a rua. Se você tem o para é uma preposição. Se você tem uma preposição antes, você não pode usar a crase depois. Então, letra A tá errada. Letra B, nunca se deve ir às compras. Às compras. Plural com plural. Se é plural com plural, você tem aqui o artigo, ó. São as compras. E você viu, ó, verbo ir. Quem vai, vai. A. Ele pediu a preposição. Juntei os dois, usei a crase. Perfeita. A resposta é a nossa letra B. Ah, Grazi, fiquei com dúvida na hora da prova. Usa o macete. Troca a palavra feminina pela palavra masculina. Serve qualquer palavra masculina. Se eu tivesse aqui a palavra encontros, eu diria deve ir aos encontros. Se diante da masculina eu uso aos, diante da feminina eu vou usar a crase. Está perfeita a nossa letra B. Agora, por que que não pode ser, gente, a letra C, ó? Para. O para é a preposição. Preposição antes. Não use a crase depois. Agora, não vai cair na pegadinha da letra D. Não vai cair na pegadinha da letra D. O pessoal decora algumas coisas sem entender e acaba caindo em pegadinha. O que que eu acabei de falar com vocês? Plural com plural. Ó, plural com plural. Eu tenho o artigo aqui na frente. Então, aqui, ó, as suas compras. Plural com plural, eu tenho o artigo. Só que eu vou olhar o contexto. Nesse caso, ó, verbo planejar. Quem planeja, planeja algo. Você planeja algo. Esse verbo não pede preposição. Se esse verbo não pede preposição, não pode haver crase. Se não tem preposição, não tem crase, tá? Então não pode usar o acento ali, tá? Agora, Cosme, cuidado, porque a palavra compra não é verbo, tá? Quando você tem um artigo aqui na frente, ó, o uso, a compra, o ataque. Quando você tem o artigo aqui na frente, o elemento não é verbo, o elemento é substantivo. O combate, a criação, a contribuição,
o sucesso, tudo isso é substantivo, tá bom? Agora, gente, olha o que nós temos na letra E. Pesquise as tarefas. As tarefas. Gente, é plural com plural. Se é plural com plural, significa que aqui na frente você tem o quê? O artigo. Plural com plural, você tem o artigo. Só que eu vou olhar para o verbo pesquisar. Verbo pesquisar, quem pesquisa, pesquisa algo. Quem pesquisa, pesquisa algo. Esse verbo não pede preposição. E aquilo que eu falei, se você ficar com dúvida, você pode trocar a palavra feminina pela palavra masculina. Você pode fazer isso na letra D. Na letra D, ó, vou colocar seu descanso. Eu diria, ó, na letra D, planeje o seu descanso. Planeje o seu descanso. Se diante da masculina aparece o, diante da feminina não tem crase. Na letra E, pesquise as tarefas. Se eu tivesse aqui a palavra exercícios, eu diria pesquise os exercícios. Se diante da masculina eu uso os, diante da feminina eu não posso usar crase. Beleza, galera? Tranquilo? Entendido? Dá um feedback para mim. Há alguma dúvida? Dá aquele ok para eu saber que tá tudo claro para vocês. Foi? Bacana! Entendido. Entendido. Valdeir, não é não, hein? Aí Decan, a FGV é pior que a IDECAN, hein? É sim, hein, gente? Bem, olha a próxima. Eu falei para você que para haver crase, a palavra seguinte, ela tem que ser uma palavra feminina. Quando eu faço caminhão a frete, você tem aqui a palavra frete. E, gente, a palavra frete é o frete. O frete foi caro. Frete é uma palavra masculina. Você não vai usar crase diante de palavra masculina. Você encontra ele veio a pé. O pé é palavra masculina. O pé está sujo. É palavra masculina. Você tem caminhão a álcool. O álcool é palavra masculina. Sujeito a guincho. O guincho é palavra masculina. Não vou usar crase diante de palavra masculina. Agora, cuidado. Cuidado, porque nós temos, gente, um caso especial. Um caso que envolve aquilo que nós chamamos de locuções adverbiais. E a Banca FGV ama trabalhar com essas locuções adverbiais. Como é que você, na prática, vai identificar essas locuções adverbiais? Pelos sentidos. E existem os 3 sentidos mais importantes. Quando você trabalha com a ideia de modo, com a ideia de tempo e com a ideia de lugar. Expressões que trazem ideia de modo, tempo, lugar. Olha o que nós temos no próximo exemplo. Ele virou à direita. A direita foi onde ele virou. Isso aqui traz uma ideia de quê? De lugar. No próximo exemplo, ele saiu às escondidas. Ele saiu escondidamente. Foi como ele saiu. Isso é o modo como ele saiu. No próximo exemplo, ele estuda às vezes. Estudar às vezes é estudar de vez em quando. Eu estudo toda segunda-feira, eu estudo uma vez por semana, eu estudo aos sábados, eu estudo às vezes. Isso traz uma ideia de tempo. Quando você trabalha com ideia de modo, de tempo e de lugar, você vai pensar em locução adverbial. E quando você tem locução adverbial, você vai trabalhar com caso especial. Você só precisa visualizar se essa locução
é formada por uma palavra feminina. Locuções femininas, gente, têm crase. Locuções femininas têm crase. Não vai ficar olhando se o contexto está pedindo preposição. Não precisa. Se à direita traz uma ideia de lugar, isso aqui é uma locução adverbial. Aí você pega a palavra núcleo, direita. É o direita ou é a direita? A direita é uma palavra feminina. Então, é uma locução adverbial feminina. Locução adverbial feminina, a crase, ela é obrigatória. Locuções adverbiais femininas, crase obrigatória. Na próxima, saiu às escondidas. Foi o modo como ele saiu. Se isso é o modo, isso é uma locução adverbial. Uma locução adverbial de modo. E aí eu tenho a palavra escondida. Escondido, escondida, escondidos, escondidas. Escondida é palavra feminina. Locução adverbial feminina, crase obrigatória. Na outra, ele estuda às vezes. Às vezes, gente, ó, olha para isso. Às vezes, sinônimo de vez em quando. É para a ideia de quê? De tempo. Grazi, eu trabalho às vezes, de vez em quando. Eu bebo refrigerante às vezes, de vez em quando. Se é de vez em quando, é tempo. Se é tempo, isso é locução adverbial. Aí você vai pegar a palavra núcleo, a palavra vez. É o vez ou é a vez? A vez. A minha vez chegou. A vez é uma palavra feminina. Se isso é palavra feminina, é locução adverbial feminina. Locução adverbial feminina, gente, a crase é obrigatória. Às vezes, sinônimo de vez em quando, é uma locução adverbial de tempo feminina, tá? E guarda que é tempo. Às vezes eles cobram em prova dizendo que é dúvida. Às vezes não é dúvida, né, gente? Se você diz pra mim, Grazi, eu estudo às vezes, você não tem dúvida sobre o seu estudo. Você tá dizendo que é de vez em quando. É tempo e não é dúvida. Beleza? Olha lá. Olha o que nós temos nessa daqui, gente, ó. Da prova do TRT. Prova do TRT da 24ª região. Olha o que nós temos no fragmento inicial. E, galera, nem perca tempo, tá? A FGV faz muito isso, a IDECAN também. O pessoal tinha falado aí de IDECAN. No fragmento a seguir, presta também um grande serviço à medicina. Ele trouxe um trechinho, mas ele já disse para você. O uso do acento grave indicativo de crase está correto. Já disse, está certo, nem olha para isso. E aí ele fala, ó, assinale a frase em que a utilização do acento grave indicativo da crase também está correta. Ele quer a frase certa. Vamos ver. Letra A. Todos queriam ver a cena. A cena, palavra feminina. Eu tenho o artigo. Mas o verbo ver, quem vê, vê algo. Não tem preposição. Se você trocar a palavra cena pela palavra seriado, você vai dizer todos queriam ver o seriado. Se diante da masculina você usa o, diante da feminina você não vai usar a crase. Agora, letra B tá horrorosa. Primeiro, que a palavra mal. A palavra mal é uma palavra masculina, né? A palavra mal é o mal. O mal nunca vence. O mal é agressivo. Mal é palavra masculina. E o segundo ponto tá horrível. Quando eu digo para você que não há mal que sempre dure, o que eu quero dizer com não há mal? Eu quero dizer que não existe mal que sempre dure. Eu quero usar aqui a forma do verbo haver. Não há mal, não existe um mal que sempre dure. Horrível isso. Depois, letra C.
Assistiu à cena e se maravilhou. Nesse caso, ó, a cena é uma palavra feminina. Se é palavra feminina, eu tenho o artigo aqui. E, gente, muito cuidado com o verbo assistir, porque a gente ouve no dia a dia de maneira errada. Quando o verbo assistir está no sentido de ver, é quem assiste, assiste a alguma coisa. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Esse verbo pede a preposição, eu tenho que juntar os dois, eu tenho que colocar a crase. Se eu substituir a palavra feminina por uma palavra masculina, se eu tivesse aqui a palavra jogo, tem que ser assistiu ao jogo, assistiu ao filme, assistiu ao espetáculo. Assistir no sentido de ver é assistir a alguma coisa. Então está perfeita a nossa letra o quê? A nossa letra C. A Grazi, e por que que eu não posso pensar nas outras? Observou a paisagem. A paisagem é uma palavra feminina. Não é o paisagem, é a paisagem, é feminino. Eu tenho o artigo. Só que quem observa, observa algo. Se eu tivesse a palavra masculina, se eu tivesse a palavra erro, eu diria observou o erro, observou o filho. Esse contexto não pede preposição. Se não pede preposição, não pode haver a crase. Agora, na nossa letra E, falava palavrões a torto. Gente, a palavra torto, você diz torto, torta. Torto, torta. Torto é palavra masculina. Não pode usar a crase diante de palavra masculina. Tudo bem? Então, errada essa, tá? Então, a única possível realmente foi a nossa letra o quê? Foi a nossa letra C. Legal, galera. Bacana, ó. Só voltando, mas qualquer coisa, gente, ó, volta um pouquinho a live aí que dá para acompanhar, hein? Pessoal que chegou depois, não deixa de voltar um pouquinho e vem acompanhando. Só pode usar crase se o contexto pedir preposição. Voltando à letra D, o verbo observar, ele não pede preposição. Você observa algo. Observa algo. Não tem preposição, não tem crase. Legal, bacana, gente. Entendido? Show! Dá aquele feedback para mim. Cláudia, já temos, tá? Já temos lá o Dominando a FGV, que é a turma que faz toda a diferença para quem faz prova para FGV, tá bom? Já temos lá. Bora então. Legal. Gilva, Neide, Jaqueline, tudo certo, gente? Bacana. Olha a 3. Mais umazinha, ó. Temos. Assinale a opção que apresenta a frase em que o acento grave indicativo da crase está mal empregado. Ele quer saber qual é a opção errada. Qual é a opção errada? Rodrigo, já fez o Dominão da FGV? Pega as turmas de treinamento de provas da FGV, tá? Vai fazendo as correções de provas. Quanto mais provas você puder fazer, melhor, tá bom? Bem, letra A. A mulher chega à maturidade, que é o top, tá? Que o Rodrigo tinha perguntado, top FGV, treinamento de provas da banca FGV. Bem, galera, olha o que nós temos aqui, ó. A mulher chega à maturidade. A maturidade, palavra feminina. Palavra feminina, ó, eu tenho o artigo aqui. E o verbo chegar. Verbo chegar, quem chega, chega a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Esse verbo, ele pede a preposição a. Por isso eu juntei os dois e eu coloquei o acento. Ele chegou ao Rio de Janeiro. Ele chegou ao curso. Ele chegou ao sucesso. Tá certinho aqui. Na nossa letra B,
Nunca se deixe fascinar pelo extraordinário. A ponto. Gente, o que eu falei para você? A primeira coisa que você vai olhar é se a palavra seguinte é uma palavra feminina. Pensa na palavra ponto. O que você diz? A ponto ou o ponto? O ponto está cheio. O ponto foi dado. O ponto é uma palavra masculina. Se é palavra masculina, eu não vou usar crase diante de palavra masculina. Por isso que a resposta é a nossa letra o quê? É a nossa letra B. Agora aqui, a gente vai analisar todas elas. Analisar todas elas só para visualizar. Ó. Olha a letra C. Quero ver quem justifica corretamente essa letra C aí, hein? Olhe à frente. Ó, se a letra B é a errada, você já sabe que a C tá certa. Por quê? A letra C é a mais legal. Fala pra mim. Agora, gente, ó, eu vou analisar até as outras primeiro. Eu vou olhar a letra D e depois eu volto pra C, que é a mais legal. Muito bom, a galera tá detonando, hein? Muito bom. Mas vou olhar a D. Para levar uma alma à ação. Eu tenho aqui, ó, a ação, palavra feminina. Eu tenho o artigo aqui. Gente, olha esse verbo levar. Você leva alguém a alguma coisa. Levar alguém a alguma coisa. Esse verbo levar está pedindo a preposição. Se ficar com dúvida, troca a palavra feminina pela palavra masculina. No lugar da palavra ação, eu vou colocar a palavra sucesso. Eu diria para levar uma alma ao sucesso. Se diante da masculina você usa o ao, diante da feminina você vai usar a crase. Tá certinho. Gente, nessas frases de identificar se tá certo ou tá errado, o macete funciona. Pode usar o macete, tá? Agora, na nossa letra E, não há como conviver com as restrições impostas às mulheres. Nós temos, ó, plural com plural. Plural com plural, eu tenho o artigo, as mulheres. E eu tenho aqui a palavra imposto. O que é imposto a alguém. O que é imposto a alguém. Esse nome imposto, ele está pedindo a preposição. Grazi, mas eu me confundi na hora de olhar a preposição. Aquilo que eu falei, troca a palavra feminina pela palavra masculina. Se no lugar da palavra mulheres, você tivesse a palavra homens, você diria, não há como conviver com as restrições impostas aos homens. Se diante da masculina eu uso aos, diante da feminina eu uso a crase. Então tá certinho. E na nossa letra D, a galera já até justificou de maneira correta aí. Olhe à frente. Você vai olhar para onde? Você vai olhar para o lado? Não, você vai olhar para frente. É para onde você vai olhar. Se é para onde você vai olhar, você está trabalhando com a nossa ideia de lugar. E se você tem modo, tempo ou lugar, você tem a locução adverbial. E na locução, você só precisa olhar se a locução é feminina, tá? Então, nesse contexto, ó, você tem à frente, é para onde você vai olhar. É a locução adverbial de lugar. E a palavra frente não é o frente, é a frente. A frente está pintada. A frente é bonita. A frente é uma palavra feminina. É uma locução adverbial feminina. Locução adverbial feminina, crase obrigatória, tá? Então está perfeita essa estrutura. Deu para visualizar, gente? Tranquilo? Dá aquele ok para mim. Isso é um caso especial, tá? A letra C é caso especial, é o caso das locuções. Gente, com as locuções, não olha para regência, tá? Trabalhou com locução de modo, de tempo, de lugar. Você vai olhar se a locução é feminina. Se ela for feminina, a crase é obrigatória, tá? É isso que você precisa observar. Bem, vamos seguir aqui, ó, gente, mais alguns casos importantes.
na próxima.